Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 29, domingo. Estou vindo aqui gravar esse vídeo para conversar algumas coisas, e sempre que eu tenho aí alguma informação ou tenho algum comentário a fazer a respeito do que eu vejo aí no YouTube, eu hoje tive acesso aí através de um vídeo do pastor Ariovaldo Ramos. Eu não sei se todos aí o conhecem, mas é um pastor, né, protestante, que eu tinha aí um grau elevado aí de tudo aquilo que ele falava e que ele professava com referência ao Evangelho. E eu sabia que ele tinha aí algumas inclinações para a teologia da libertação, e coisas com as quais eu não concordo, eu não tenho nenhum tipo de proximidade. Mas o que realmente me deixa aturdido, me deixa preocupado, é quando eu vejo que essas pessoas acabam debandando para um lado que eu acredito ser um lado que, dentro da própria história, né, do comunismo, de tudo aquilo que o comunismo, o socialismo, desde a sua criação, através de lá na Rússia, e de todos os descalabros, com até extermínio de pessoas, e tem um número aí espantoso de pessoas que foram mortas, né, um verdadeiro genocídio. Quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, que eu até considerava um pregador verdadeiro do Evangelho, participando desses movimentos, estando inclusive em cima de caminhões de som, até na Avenida Paulista, no movimento aí do pessoal do Sem Terra. E pior, ouvindo essas pessoas convidando, chamando para que esse movimento, né, se rebelasse de forma civil, né, contra o governo, contra as instituições. E eu fico preocupado porque o Evangelho ele não tem esse caráter, né? O Evangelho é a pregação das boas novas, e quando você olha para esses movimentos e entende e o que você presencia nesses movimentos é violência, e você tem acesso a um pastor concordando, né, com esses movimentos, mas que quando de um atentado, contra um grupo aí de pessoas que são comediantes, que se diz com o nome de Porta dos Fundos, a gente vê o pastor vir e, primeiro, né, não existe nenhuma certeza de que foram pessoas de direita ou que foram pessoas que estão contra, né, todo contra esse movimento ou contra essa instituição, essa entidade que se chama Porta dos Fundos.
esses comediantes. Não existe nada ainda que diga que foi alguém de direita, né? Mas aí esse pastor vem e começa a falar contra as pessoas que estão contra o que esses caras acabaram veiculando um filme, né? Falando a respeito de Jesus, onde muitos cristãos, entidades se colocaram, né? Apesar que nem os pastores, né? Mas sim pessoas de outras religiões se colocaram aí a criticar, né? E a falar contra esse tipo de situação, né? Esse tipo de trabalho que acaba por atingir a religião ou a crença de algumas pessoas. Eu, particularmente, penso que, acredito que algumas coisas nós temos que ter muito cuidado, né, para que você não acabe atingindo a fé das pessoas. E então, quando acontece esses atentados, ou você apoia movimentos de pessoas que invadem terras, que invadem propriedades privadas, e aí quando é do outro lado você acaba querendo e cobrando, alguma coisa aí não está certa. Tem que haver coerência. Eu acredito sim que tem que ser apurado. Eu tenho uma desconfiança de que isso não foi algo orquestrado. Eu desconfio que não foi algo do pessoal de direita. Usaram inclusive coquetel Molotov e isso não é prática do pessoal de direita. Todas as manifestações onde aconteceu e se envolveram um grande número de pessoas, não houve de nenhuma forma nenhum tipo de violência. Inclusive lá em 2013, 2014, naquelas manifestações gigantescas, o único problema que aconteceu foi com pessoas dos Black Blocs, que eles se infiltraram até para que enfraquecer o movimento. Esse foi o principal intuito desses jovens e dessas pessoas que se infiltraram para causar a balbúrdia, o caos, a bagunça, que a gente sabe de quem esse tipo de iniciativa e que tem como o modus operandi de fazer o quê? De causar o caos, né? De criar a baderna, e isso nem mesmo naquelas manifestações se compactuou com isso. Inclusive todas as manifestações de direita foram manifestações pacíficas, onde iam e estavam lá. Inclusive eu participei com os meus filhos, com a minha esposa, muitas famílias, muitos idosos. Então não existe essa coisa. Estão tentando colar, né, nos movimentos de direita que fazem esse tipo de coisa. Eu acredito que existe uma orquestração que que é algo infiltrado para poder trazer essa pecha aí de violência para o lado daqueles que nunca concordaram com esse tipo de violência. Então, eu estou fazendo esse vídeo mais para que a gente preste atenção e que a gente esteja atentos, que existem pessoas que não querem que o país aconteça como uma nação que promove a igualdade para todos. A igualdade não é a igualdade do comunismo, porque eu acredito e tenho dito às vezes quando converso com pessoas que o que eu acredito é que Jesus disse uma vez: os pobres sempre estarão entre vós.
Então, de nenhuma forma, quando esses comunistas, porque é o que eles são, comunistas, tentam trazer essa ideologia para o pensamento cristão, isso é um engodo, é uma mentira, e isso nós não podemos conceber, nós não podemos entender e nem deixar que esse tipo de narrativa venha a se instalar dentro daquilo que a gente tem como verdade. Eu entendo que nós precisamos mudar o país com verdades. Por isso, essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, ela é tão viva e ela é eficaz para que as pessoas que querem um país melhor não sejam atraídas por movimentos que propagam a mentira. Se você for buscar na história, essas pessoas não fizeram nada, não existe nada na história comunista, socialista ou socialismo, não existe nada que tenha alguma coisa a ensinar para nós hoje. Então, pessoal, fiquem atentos, não se dobrem a esse tipo de narrativa. Nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de pensamento, que é um pensamento enganoso, que leva à morte. Tá certo? No outro vídeo a gente conversa um pouco mais. Fiquem em paz.